Bom dia a todos. Bem-vindos a esta sessão de formação sobre elaboração de citações e referências bibliográficas de acordo com o estilo APA. O meu nome é Ricardo Reissadas, sou técnico aqui da Biblioteca do ISCTE e irei dar-vos esta formação. Antes de dar início, queria informar que irei colocar no chat da sessão dois links. Um link para um questionário de avaliação da formação que peço que preencham no final da mesma, e outro link para os slides de apoio desta formação. Embora no final da sessão irei fazer referência a outros links que vocês podem consultar com informação mais completa acerca do estilo APA e mesmo com exemplos de referências para tipos de documentos mais comuns. Não. Aqui irei abordar os tipos de referências para documentos mais comuns, mas no outro link que tem no final dos slides encontram mais informação, quer sobre o estilo APA, quer outros exemplos de referências para outros tipos de documentos que não irão ser aqui abordados. Pronto, eu vou então parar aqui os slides desta formação. Ok, a agenda desta formação passa então por fazer uma breve introdução ao estilo APA, os diferentes tipos de citação que podem ser utilizados de acordo com este estilo. Depois, a norma para uma correta citação dos autores no texto, o número de autores que devem compor as citações e o que poderão fazer em caso de citações ambíguas. Depois iremos então fazer uma primeira pausa para esclarecimento de dúvidas e questões que possam ter sobre esta primeira parte das citações e também alguns casos práticos. Numa segunda parte da formação, as regras de transcrição para a elaboração de referências bibliográficas, os elementos que compõem a referência bibliográfica, alguns modelos e exemplos de referências bibliográficas para os tipos de documentos mais comuns e, por fim, mais um período de esclarecimento de dúvidas e também alguns casos práticos sobre referências bibliográficas. Este estilo é o mais usado, mas cada vez é muito utilizado por outras coisas. Psychological Association e a sigla APA. Intitulado Manual of the American Psychological Association, foi publicado em 1952 e desde então tem sido atualizado frequentemente de forma a responder ao aparecimento de novos formatos de documentos e também de novos suportes de informação. Este manual estabelece um conjunto de recomendações para efetuar de uma forma clara e objetiva quer citações em texto, quer referências bibliográficas para diversos tipos de documentos, independentemente do seu suporte.
Pronto, esta formação incide sobre a 7ª edição do estilo APA, que é a última edição deste estilo, a que se encontra atualmente em vigor desde finais de 2019. Começando então pelas citações. O que é, no fundo, uma citação? A citação é uma forma abreviada de fazer referência no texto ao conteúdo de outro autor e deve conter toda a informação necessária que permita uma correspondência exata entre si e a respectiva referência no final do vosso trabalho. Qual é a importância das citações? As citações são importantes na medida em que, ao citarem outros autores, estão também a dar maior credibilidade ao vosso trabalho, na medida em que se preocupam em consultar outros autores, que, em alguns casos, até podem ser considerados uma autoridade na matéria em estudo. De acordo com o estilo APA, a citação, o método de citação é autor-data, o qual inclui, entre parênteses curvos, o apelido do autor e o ano de publicação do documento. Como já referi, as citações devem permitir uma correspondência exata entre si e a respectiva referência no final do trabalho, e também cada trabalho que seja citado no texto deve constar na lista final de referências bibliográficas, e o contrário também terá de se verificar. De acordo com o estilo APA, as citações podem ser ainda diretas, indiretas ou de fontes secundárias. Vamos então verificar cada uma delas. A citação direta corresponde à transcrição literal do texto do autor e deve conter o apelido do autor, o ano de publicação do documento e o número das páginas citadas ou o número do parágrafo, no caso de documentos não paginados. As citações diretas subdividem-se ainda em citações diretas breves e citações diretas extensas. A citação direta breve corresponde à transcrição literal do texto do autor que não excede as 40 palavras e deve ser inserida no texto entre aspas, de forma a identificar exatamente as palavras do autor, e no final da mesma, entre parênteses curvos, o apelido do autor, o ano de publicação do documento e o número de página citada, ou o intervalo de páginas, se for mais que uma página, ou o número de parágrafo, para o caso de documentos não paginados. No entanto, se o apelido do autor já for parte integrante do texto, como neste exemplo, apenas será necessário colocar entre parênteses o ano de publicação do documento e, no final da citação, o número da página citada, ou o intervalo de páginas, ou o número de parágrafo, para o caso de documentos não paginados. Se a citação direta extensa corresponde à transcrição literal do texto do autor com mais de 40 palavras. Neste caso, a citação deverá ser apresentada em bloco, numa nova linha e não integrada no texto, e sem aspas, e com destaque da margem esquerda de 1,27 cm para todas as linhas, de forma a ficar destacada do texto do documento. E no final da mesma, a menção ao apelido do autor ou autores, o ano de publicação do documento, o número da página citada ou o número de parágrafo. Então, a citação direta extensa deve ser apresentada em nova linha e não integrada no texto, sem aspas, e
destacado do texto, com o avanço da margem esquerda de 1,27 cm para todas as linhas. Relativamente à citação indireta ou parafraseada, este tipo de citação verifica-se quando estamos a reproduzir por palavras nossas a ideia ou pensamento de um determinado autor. Este tipo de citação é o mais usado ao longo da escrita de um documento e deve ser sempre acompanhado da menção ao apelido do autor, ao ano de publicação do documento e, neste tipo de citação, embora não seja necessário fazer menção ao número das páginas citadas, a sua inclusão pode ser importante para facilitar a sua localização aos leitores do documento. Relativamente à citação de fontes secundárias ou citação de citação. Este tipo de citação é utilizada quando é feita referência a documentos originais que não foram consultados, mas dos quais se obteve informação através da leitura de outros documentos. Para melhor entendimento, verificamos o seguinte exemplo. Se estiverem, por exemplo, a ler um documento de Lion, Lion, neste caso, será uma fonte secundária, em que o Rabbit é citado, ou seja, o Rabbit é a fonte primária que é citado em Lion, e não vos for possível aceder ao trabalho de Rabbit, então, na citação, deverão mencionar o Rabbit como fonte primária, ou seja, é o documento à qual vocês não têm acesso, a indicação como citado e Lion, que será a fonte secundária. Será a fonte à qual vocês tiveram acesso, que leram e de onde retiraram a citação de Rabbit. Voltando aqui um pouco atrás, este tipo de citação, ou seja, a citação de fontes secundárias, embora seja possível, tem algumas exceções, ou seja, só podem utilizar quando o documento original não for acessível, ou seja, for de acesso restrito ou apenas acessível mediante alguma autorização especial, ou estiver disponível num idioma de difícil leitura. E sempre que acontecer, sempre que utilizarem este tipo de citação, a fonte secundária deve ser mencionada na lista final de referências bibliográficas. Nos casos em que o ano da fonte primária não for conhecido, devem omitir essa fonte da citação em texto. Nesses casos, apenas teriam de indicar entre parênteses curvos, como citado em, e a fonte secundária, ou seja, a fonte à qual vocês tiveram acesso e que leram. Fazendo uma pequena retrospectiva. Se o nome do autor for então parte integrante do texto, apenas se coloca o ano de publicação entre parênteses. Entre parênteses curvos, o apelido do autor e o ano de publicação do documento. Em casos mais raros, em que quer o autor, quer o ano de publicação do documento já são parte integrante do texto, nesses casos não necessitam de colocar qualquer informação entre parênteses. Pode ainda acontecer, em algumas situações em que tenham necessidade de fazer referência no texto, terem necessidade de citar vários documentos de diferentes autores numa mesma citação. Nessas situações, colocam entre parênteses curvos, todos
os documentos citados por ordem alfabética e separados por um ponto e vírgula. Aqui neste exemplo, houve necessidade de fazer uma citação em simultâneo a três documentos de diferentes autores, um documento de Craig e Lockhart, outro documento de Goldfried e outro documento de Pakula e outros autores. Ou seja, todos inseridos num único parênteses curvo, ordenados alfabeticamente e separados entre si por um ponto e vírgula. No caso de documentos sem autoria, o título do documento deverá substituir o apelido do autor na citação em texto. Nesses casos, a letra inicial de cada palavra principal do título deverá ser capitalizada. Utilizam aspas para títulos de artigos, capítulos de livros ou páginas web e o itálico para títulos de revistas, livros ou relatórios. Relativamente ao número de autores que devem compor a citação, este número varia consoante o número de autores com a frequência com que um determinado documento é citado ao longo do trabalho. Antes disso, referir que as citações podem ser entre parênteses e podem ser narrativas. As citações entre parênteses são aquelas em que colocam entre parênteses curvos o apelido do autor e o ano de publicação do documento. As citações narrativas são aquelas em que o nome, o apelido do autor já é parte integrante do texto e apenas colocam entre parênteses o ano de publicação do documento. Então, se tiverem um documento de um autor, colocam o apelido do autor e o ano de publicação do documento separados por uma vírgula. Se tiverem um documento de dois autores, colocam o apelido do primeiro autor, o apelido do segundo autor, separados por um i comercial, e o ano de publicação do documento. Se tiverem um documento de 3 ou mais autores, fazem referência ao apelido do primeiro autor e a expressão et al., que significa e outros, e o ano de publicação do documento. A autoria também pode pertencer a coletividades, organizações, instituições, grupos, e nesses casos o nome da instituição é apresentado de forma direta. O nome da instituição e o ano de publicação do documento. Nos casos em que a autoria é de uma organização que seja amplamente conhecida pela sua sigla ou abreviatura. Nessas situações, e na primeira vez que citam esse documento, deverão indicar entre parênteses curvos o nome da organização por extenso, entre parênteses retos a sigla ou abreviatura, porque essa organização é amplamente conhecida, e o ano de publicação do documento. Nas citações seguintes ao mesmo documento, bastará colocar entre parênteses curvos a sigla ou abreviatura, porque essa organização é conhecida, e o ano de publicação do documento. Por vezes, ao citarem determinados documentos, poderá gerar alguma ambiguidade. Existem medidas para combater, digamos, essa ambiguidade.
É o caso, por exemplo, de terem documentos de autores com o mesmo apelido. Nestas situações, se citarem documentos de dois ou mais autores com o mesmo apelido, mas iniciais diferentes, devem incluir as iniciais dos nomes próprios em todas as citações, mesmo quando a publicação seja diferente. Vejamos o seguinte exemplo. Temos aqui a citação de dois documentos de diferentes autores, mas com o apelido é Costa, de forma a evitar a ambiguidade, porque ambos efetivamente têm o mesmo apelido, mas não são a mesma pessoa, colocam um próprio, okay? Tal como este dois de um mesmo autor, o apelido do autor e o ano de publicação dos documentos, do mais antigo para o mais recente. E nos casos de documentos do mesmo autor e com a mesma data, mencionam o apelido do autor, o ano de publicação dos documentos e, de forma a distinguir, colocam uma letra minúscula a seguir ao ano de publicação do documento. Antes de passarmos aqui alguns casos práticos, dúvidas ou questões que tenham tido e que queiram colocar sobre esta primeira parte das citações. Eu tenho de facto aqui uma dúvida que é, portanto, eu estou a fazer um trabalho em língua portuguesa, não é? Se eu quiser citar um trabalho que está em inglês, por exemplo, a citação tem que ser obrigatoriamente em inglês? É assim, no caso das traduções das citações, deve colocar a citação na língua original no documento e entre parênteses retos, a seguir à citação na língua original, a tradução para português, no caso. Ok. Bom dia, eu também tenho uma questão. Meu nome é Dulce Neves e começo já por agradecer esta oportunidade de esclarecimento em relação a estas regras da APA. Queria saber também tem a ver com a questão da língua, porque, pronto, deu aqui o exemplo na citação parafraseada, de aliás, quando há a citação de fontes secundárias. Portanto, quando há uma citação, quando nós procuramos uma fonte, a citação é relativamente à fonte secundária, porque dizia como citado, portanto, na referência, na própria referência, diz como citado em. Sim. E eu queria saber se for um trabalho em inglês, porque eu já tenho visto o APUD, o cite ponto, como é que em inglês nós depois fazemos essa citação? Eu tenho isso mais à frente. Tenho isso mais à frente num dos últimos slides. Ok. Depois, quando lá chegar, Está bem, está bem. vemos, está Pronto. bem? Então, só outra coisa, só outra questão que também me surgiu aqui, que tem a ver com quando há diferentes autores numa mesma citação. Disse que a sua apresentação dos diferentes autores se faz por ordem alfabética. No exemplo que deu, também coincidia que, para além de haver uma ordem alfabética, também havia uma ordem cronológica, porque as referências feitas eram de 72, depois de 2000 e não sei o quê, depois de 2014. Digo isto porque também já tenho visto essa citação ser feita não por ordem alfabética, mas por ordem cronológica das citações. Portanto, indo da citação, primeiro citando a referência a fonte mais antiga para a fonte mais recente. No caso da APA, é sempre a ordem alfabética, independentemente do ano de publicação dos documentos. Sim, no caso de citações simultâneas, Uhum. que foi aquela que apresentei, por acaso coincidiu de estar por ordem cronológica também. Mas a ordem é alfabética, sim. Ok. Só no Ok. caso de citação, no caso da citação de documentos
de um mesmo autor é que a ordem é cronológica. Ok. Ok? No caso das citações ambíguas que eu apresentei, e no caso das citações ambíguas, Uhum. ou seja, se citarem dois ou mais trabalhos de um mesmo autor, é que mencionam o apelido do autor e a ordem dos documentos cronologicamente, ou seja, do mais antigo para o mais recente. Uhum. No caso da citação de vários documentos em simultâneo, de diferentes autores, a ordem é alfabética, ok? Ok, obrigada. Bom Acho que a dia, seguir é a obrigada. Sandra Motinho. Sou eu, olá, bom dia, obrigada Olá, pela bom dia. informação. Queria te perguntar uma coisa, quando há, portanto, um mesmo apelido, dois autores com o mesmo apelido, usa-se, mesmo que seja depois várias citações, por exemplo, numa mesma página daquele mesmo autor, vamos sempre acrescentando a primeira, as iniciais dele. E uma segunda questão, que é se não coincidirem nos anos de publicação, fazemos na mesma a utilização o adicionar a primeira as iniciais? Se um C Costa 2010, mas o outro PJ Costa seja em anos diferentes, mantém-se, não é? Ok, isto aqui só acontece se fazerem a citação em simultâneo, neste caso de dois documentos, em que os autores têm ambos o apelido Costa. E se não Ou for seja, em simultâneo? se não for em Ou seja, simultâneo, basta pôr Costa e o ano de publicação. mas no mesmo. Mas a dúvida surge na mesma, não é? Sim, neste caso sim, põe o Costa, sim. Se houver vários Costas, Se houver vários Costas e com o mesmo ano de publicação, sim. ok. Se for com anos Põe de a inicial, publicação do nome próprio. ok. Se for com anos diferentes e Com anos diferentes já em não é necessário, situações em situações separadas, aí já não é necessário. Aí não é necessário, porque o ano de publicação vai distinguir depois a referência bibliográfica. Mafalda Silva. A questão é mais relativa, não tanto a livros, mas, por exemplo, a websites de Sim. entidades, por exemplo, aquele da ONU ou da Fundação. Quando eu quero retirar uma citação ou algo exatamente que está escrito no website e não num livro, como é que eu posso fazer essa citação? É igual. Já quer tirar? Ok. É igual como se fosse um livro. Ok. Pronto. Então, acho que é só isso. Obrigada. Não. Anselmo? Bom dia. Olá, bom dia. No meu caso é que estou a fazer um trabalho sobre o Tribunal de Contas da União Econômica Monetária Oeste-Africana. É que os documentos que eu encontro, a maioria das vezes os documentos são protocolos adicionais, são tratados e são, não sei se o senhor compreende o francês, avis. Tipo, avis, não sei como é que se diz isso em português. E esses documentos, maioritariamente, estão em francês. Por exemplo, eu tenho um avis, não sei como é que eu posso fazer essa citação. Ok, mas o documento tem um autor ou não? Não. Não tem nenhum autor, nenhuma organização? Não, é o documento da União Econômica Monetária Oeste-Africana, o EMOA. Então, o EMU é o autor. É o autor, quer dizer, é a entidade. Sim. Então, É tipo pode fazer a Tribunal de Contas é tipo o Tribunal de Contas da União Europeia. Então faz a citação mencionando o EMU Ok. e o ano de publicação ou o ano que tiver no documento. Luís Gonçalves. Bom dia. Olá, bom dia. Não está aqui como é que nós devemos citar a legislação portuguesa e europeia, por exemplo, que apresenta várias dúvidas e a nível de APA não acho que haja uma uniformização relativamente à forma de citar a legislação. Eu irei abordar esse assunto mais à frente, porque de facto a APA não faz referência quer
quer a referências bibliográficas, quer a citações, para documentos legislativos nacionais ou europeus. Apenas faz referência a documentos legislativos americanos. Para o nosso caso, quer nacional, quer europeu, temos que criar nós próprios uma referência bibliográfica, seguindo mais ou menos as orientações da APA e mantendo o critério e mantendo o mesmo critério sempre que façamos referência a documentos legislativos. Quando tiver a abordar as referências bibliográficas, irei abordar esse assunto. Não que tenha exemplos aqui neste PowerPoint, mas dou-vos fontes onde poderão encontrar exemplos para documentos legislativos e forma de citação. Muito obrigado pela atenção. Nada. Sónia Benedita. Sim. Bom dia, professor. Olá, bom dia. Por favor, eu gostava de perceber se tem algum exemplo para o caso aqui, citação direta, que se refere para documentos que não estão paginados, na qual temos que citar o número do parágrafo. Queria verificar se tem algum exemplo de como é que podíamos citar este número do parágrafo para documentos não paginados. Caso não tenho documento de parágrafo, não tenho nenhum exemplo para parágrafos. Mas, voltando aqui atrás, tem aqui esta citação, tem o número da página, correto? A abreviatura para, se fizerem a citação de uma página, é P ponto e o número da página. Se fizerem a citação de um intervalo de páginas, é PP ponto e 41-42, por exemplo. Correto. E no caso de parágrafos, é para ponto e o número de parágrafo. Obrigada. Ruth Mendes. Bom dia. Bom dia. Tenho duas questões que podem ficar mesmo nesse slide. A primeira diz respeito à citação direta breve de uma citação em inglês como esta que está aqui no exemplo, em que tinha dito, ou pelo menos eu percebi da sua primeira resposta à primeira pergunta, que a tradução entrava em parênteses retos após. Sim. É após a referência ao autor ou ano e à página ou anterior a isso? Tenho aqui uma impressão de onde se faz referência a esse tipo de questão na APA e é anterior à referência, sim. Ok. E em relação à citação direta extensa, superior a 40 palavras, como é que se aplica a tradução? Ou seja, a tradução deve entrar exatamente no mesmo formato, numa nova linha, com o mesmo avanço em português? Ou em nota de rodapé? Tenho essa dúvida. Diria que era seguido logo. Seguido, porque eu não tenho exemplos desse tipo de questão, mas diria que seria seguido. Seguido alinhado com este avanço. Alinhado. Logo. Sim. Ok. Com base no estilo APA, qual a citação em texto que consideram correta? Ok, neste caso a resposta correta é a C, em que temos a citação e no final da mesma, entre parênteses curvos, a menção aos apelidos dos autores, neste caso são dois, separados por um I comercial, e o ano de publicação do documento.
neste caso, qual a citação direta consideram correta? A resposta, neste caso, correta é a A. Temos, então, uma citação direta, ou seja, integrada no texto e entre aspas, com menos de 40 palavras, e no final da mesma, entre parênteses curvos, o apelido do autor, o ano de publicação e o número da página citada. Nesta situação, tendo em conta a ordenação dos autores no texto, qual a opção correta? Ou seja, neste caso, a resposta correta é A. É a tal situação em que citamos diferentes documentos ou vários documentos de diferentes autores em simultâneo. E, nestes casos, fazemos menção a todos eles em simultâneo, num único parênteses curvo, ordenados alfabeticamente e separados entre si por um ponto e vírgula. Neste caso, tendo em linha de conta o número de autores numa citação, qual a opção correta? A resposta correta neste caso é a D. Temos então um documento, então estamos a citar um documento de 3 ou mais autores, e nessas situações fazemos referência ao primeiro autor, a expressão etol, e uma vez que o nome dos autores já são parte integrante do texto, apenas colocamos entre parênteses o ano de publicação. E neste caso, qual ou quais as citações no texto corretas? Ok, aqui neste caso, a resposta correta é a linha E, A e a B, ou seja, a A, porque tal como no exemplo anterior, estamos a fazer a citação a 3 documentos de diferentes autores, ordenadas alfabeticamente e separadas por ponto e vírgula, e aqui na B temos o caso de uma citação ambígua, em que estamos a citar três documentos de um mesmo autor e colocamos o apelido do autor e os anos de publicação dos documentos ordenados cronologicamente do mais antigo para o mais recente. Bom dia. Bom dia. Pronto, eu tinha colocado uma questão, entretanto, no chat. Não Pronto, reparei. não faz mal. Para perguntar como é que seria quando pretendemos utilizar notícias ou artigos dos órgãos de comunicação social, por exemplo, do Público, do Expresso, porque eu estou a falar sobre informação em saúde na minha tese, e eu queria saber se havia alguma norma específica relativamente à utilização dos órgãos de comunicação social. Assim, nesta primeira parte das citações, independentemente do tipo de documento, a citação inclui sempre a mesma informação. Apelido do autor ou autores e ano de publicação. Por exemplo, a referência bibliográfica é que, dependendo do tipo de documento, varia. Certo. Ou seja, é como se fosse um artigo científico, por exemplo. Exatamente. Não é? Um artigo científico, um livro ou... Certo. Obrigado. Então. Nada. Tomás Barbante. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida prende-se com os relatórios do Banco Mundial, FMI, ONU, Unicef. Estes relatórios, como é que a gente cita este em um documento oficial, a uma tese, a uma dissertação? Como é que devemos fazê-lo?
Então, se o autor é o Banco Mundial, a citação será o Banco Mundial e o ano de publicação do relatório. Não o autor, não o relatório do Banco Mundial, mas o autor é um elemento, é uma pessoa. Então, se não faz citação ao nome da pessoa. Se o relatório é feito por uma pessoa, faz referência ao nome da pessoa. Se o relatório tem autoria de faz referência ao vem sempre o nome de alguém que elaborou. se essa pessoa for considerada autor, faz referência O que é uma da ele está ali um autor, e o elemento que elaborou. O que é que o senhor nos aconselha? É colocar o Banco Mundial ou colocar a pessoa? colocar a pessoa. Ok. Obrigado. Luís Antunes. Em continuação à questão, ali normalmente nesses relatórios existe também o chamado coordenador e depois existe a equipa técnica. E eu por acaso agora de repente com a dúvida do colega também tive a dúvida. Normalmente também há às vezes livros que são coletâneos de estudos. E que também nos coloca, e eu, pronto, no meu caso fiz a opção por citar mesmo diretamente o artigo e os autores do artigo, foi uma opção minha. No entanto, fiquei na dúvida se não devíamos ou não, nestas situações, colocar só apenas o coordenador e a identificação da obra que é coletânea. Nas citações, mencionam sempre o nome da pessoa ou organização que elaborou o documento e o ano de publicação. O nome da pessoa pode ser autor, pode ser editor, pode ser coordenador, pode ser organizador. Mencionam sempre o nome da pessoa na citação em texto e o ano de publicação. Na referência bibliográfica, que iremos ver a seguir, já é diferente. Ok, passamos então às referências bibliográficas. As referências bibliográficas descrevem então os documentos que foram citados ao longo da escrita do documento, de forma a que os leitores possam facilmente os identificar e localizar. Devem ser ordenadas alfabeticamente pelo apelido do primeiro autor. Devem ser ainda elaboradas segundo o critério de pontuação e tipografia indicados pela norma, de forma a diferenciar as diferentes tipologias de documentos consultados, assim como distinguir os diversos elementos que compõem a referência bibliográfica. A lista de referências deve ser formatada com espaçamento duplo entre linhas e, após a primeira linha de cada entrada, devem destacar com o avanço da margem esquerda também de 1,27 cm para todas as linhas seguintes. Quais são, então, os elementos que compõem a referência bibliográfica? O autor, que pode ser uma pessoa, uma organização ou ambos. A data, que, dependendo do tipo de documento, poderá ter diferentes formatos. O título, que inclui o título, o subtítulo, se existir, e uma descrição de obra entre parênteses retos. E já vamos ver o que é que isto significa, a descrição de obra entre parênteses retos. E a fonte, que inclui a fonte de origem do documento, a editora, o DOI ou o URL.
Começando então pela transcrição de autores. O autor é o primeiro elemento da referência bibliográfica e deve ser transcrito de forma invertida, indicando primeiramente o apelido do autor, seguido das iniciais dos nomes próprios. Isto separado por uma vírgula. Se uma pessoa ou organização tiver uma função específica na elaboração de um documento, se for, por exemplo, um editor, um coordenador ou um organizador, nesses casos mencionam o apelido inicial do nome próprio, separado por uma vírgula, e entre parênteses curvos a menção à função da pessoa nesse documento. Se for editor, é D, se for coordenador, I, ou se for organizador. Se um documento tiver mais que um autor, devem utilizar na referência uma vírgula para separar as iniciais de um autor dos nomes dos restantes autores, ou seja, temos aqui um primeiro autor e um segundo autor, e devem também utilizar o I comercial antes do nome do último autor. No caso de autores coletivos, organizações, instituições ou coletividades, a entrada é feita de forma direta, como este exemplo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e não devem ser utilizadas abreviaturas para autores coletivos na lista de referências bibliográficas. Apenas nas citações em texto é possível utilizar siglas ou abreviaturas. Quando uma entidade é subordinada a outra, devem utilizar como autor a entidade mais específica e o nome das entidades subordinantes deverão aparecer como editora. No caso, por exemplo, daquele colega que estava a fazer referência ao relatório do Banco Mundial. Efetivamente, se o relatório tem uma autoria individual, uma pessoa, deverá fazer menção como autor à pessoa que elaborou o relatório e colocar o Banco Mundial como editora. No caso de um autor ser desconhecido, não devem utilizar a expressão anónimo como autor, a não ser que, efetivamente, a obra seja assinada como anónimo. E, na organização de trabalhos do mesmo autor, o mais antigo deverá aparecer em primeiro lugar. Como podem, então, referir um ou vários autores nas referências bibliográficas? Se tiverem um documento de um autor, fazem menção ao apelido do autor, vírgula, e iniciais dos nomes próprios. Se tiverem dois autores, fazem menção ao apelido do primeiro autor e ao apelido e iniciais dos nomes próprios do segundo autor, separados por uma vírgula e um I comercial. Se tiverem um documento de 3 a 20 autores, fazem referência a todos os autores e utilizam o I comercial antes do nome do último autor. Se tiverem um documento de 21 ou mais autores, fazem referência aos 19 primeiros autores, seguido de reticências, sem o I comercial e o nome do último autor. Relativamente à data, a data é o segundo elemento da referência bibliográfica e refere-se à data de publicação da obra consultada. Dependendo do tipo de documento que estão a referenciar, a data poderá ter diferentes formatos, apenas o ano, o mês e o dia, ano e mês, ano
e estação do ano ou um intervalo de datas, no caso de estarem a fazer alguma referência a coleções. Se a publicação não tiver data, colocam SD, que significa sem data. Nesta nova edição do estilo APA, não é incluída na referência bibliográfica qualquer informação referente à data de acesso ou de recuperação de um determinado documento. Essa informação passa a ser apenas mencionada para documentos que sejam suscetíveis de serem alterados ou atualizados com frequência, como, por exemplo, alguma informação estatística que seja retirada da web, que poderá ser frequentemente alterada ou atualizada, ou alguma entrada de uma enciclopédia. Esse tipo de informação colocam a tal data de acesso ou recuperação. Relativamente ao título, os títulos enquadram-se em duas grandes categorias: títulos de documentos independentes e títulos de documentos que façam parte de um todo. No caso dos títulos dos documentos independentes, como livros, dissertações, teses ou páginas web, o título deve ser destacado tipograficamente em itálico e com a letra inicial da primeira palavra do título, do subtítulo e nomes próprios em letra maiúscula e as seguintes em letra minúscula. Para documentos que façam parte de um todo, como artigos de revistas ou capítulos de livros, a letra inicial da primeira palavra do título e subtítulo devem ser em letra maiúscula e não devem ser destacados tipograficamente em itálico. Nestas situações, dos títulos de artigos de revistas e capítulos de livros, o que deve ser destacado em itálico será o título da revista ou o título do livro. E no caso dos títulos das revistas, estes devem ser escritos por extenso, em itálico, e com todas as letras iniciais das palavras principais em letra maiúscula. Relativamente à menção de edição e volumes, o número de edição, se existir, é mencionada entre parênteses curvos a seguir ao título ou subtítulo. Igualmente, o número de volumes, se existir, e se existir menção de edição e número de volumes, colocam-se ambos entre parênteses curvos, separados por uma vírgula. E esta informação, quer menção de edição, quer de volumes, não devem ser destacados em itálico. Nos casos em que tenham um título de uma obra, que por sua vez é composta por vários volumes e cada volume tem o seu título próprio, essa informação é toda colocada em itálico no título. Aqui o título do livro, a indicação do volume e o título próprio deste volume em específico. No caso de documentos que não façam parte da literatura académica revista por pares, devem fazer menção, entre parênteses retos, à descrição da tipologia da obra. É o caso, por exemplo, se estiverem a fazer referência a audiolivros, sessões de conferência ou apresentações de comunicações, documentos audiovisuais, como filmes, vídeos ou fotografias, softwares, teses e dissertações, posts de redes sociais ou datasets. Indicam o título do documento,
Neste caso, trata-se de uma dissertação de mestrado. E, entre parênteses retos, a tipologia do documento. A fonte indica aos leitores onde poderão aceder à obra citada no documento e, tal como nos títulos, enquadra-se em duas grandes categorias: em fontes de documentos independentes e em fontes de documentos que façam parte de um todo. No caso das fontes de documentos independentes, como livros, dissertações, teses ou páginas web, a fonte será a editora da obra, no caso de um livro, a base de dados ou repositório onde um documento se encontra, no caso de uma dissertação ou de uma tese, a página web e o DOI ou URL respectivo e, se aplicável. Se, por exemplo, um livro tiver mais do que uma editora, todas as editoras devem ser mencionadas, separadas por ponto e vírgula. E relativamente às fontes de documentos que façam parte de um todo, como um artigo de revista ou um capítulo de livro, a fonte será o todo maior. No caso do artigo de revista, a fonte será a revista. No caso de um capítulo de livro, a fonte será o livro, para além das páginas do artigo ou do capítulo de livro e do DOI ou URL respectivo. Uma das alterações que se verificou também das edições anteriores do estilo APA para esta nova edição é que o local da publicação deixa de ser mencionado para a maioria dos documentos, passando apenas a ser mencionado nas obras associadas a um local específico, como obras de arte e museu ou sessões de conferência. Aqui, alguns exemplos sobre fontes de algumas tipologias de documentos. Por exemplo, no caso do artigo de revista, a fonte será o título da revista, o volume e número da revista, as páginas do artigo e o DOI. No caso do livro, a fonte será a editora e o DOI. No caso de um capítulo de livro, a fonte será o editor do livro, o título do livro, as páginas do capítulo, a editora e o DOI. No caso de um post de rede social, a fonte será o nome da rede social e o respectivo URL. O DOI ou o URL são o elemento que finaliza a referência bibliográfica. O DOI, como sabem, é uma sequência alfanumérica exclusiva e persistente que identifica um determinado documento, e o URL é o endereço eletrónico de um documento que encontra na barra de endereços do vosso browser da internet. No caso de DOIs ou URLs demasiado longos, estes podem ser encurtados através de plataformas de encurtamento. Aqui ficam alguns exemplos. Se utilizarem algum destes serviços, verifiquem sempre se o link encurtado remete efetivamente para o local correto antes de o colocarem na referência bibliográfica. Passando a alguns exemplos de referências bibliográficas para tipologias de documentos mais comuns. E começando pelo livro, que poderá ser impresso ou online. Os elementos que compõem a referência do livro são então o autor, apelido, iniciais dos nomes próprios, o ano de publicação do documento, o título, destacado em itálico, menção de edição e volume, se existir, entre parênteses curvos, a editora,
ou editoras, se houver mais que uma, e o DOI ou URL, se aplicável. Passando a alguns exemplos, temos então o livro de um autor, a designação do autor, apelido e inicial do nome próprio, ano de publicação, o título, destacado em itálico e com a letra inicial da primeira palavra do título e subtítulo em letra maiúscula, e a editora. Se tiverem um livro com menção de edição e DOI, o autor, o ano de publicação, o título do livro, menção de edição, entre parênteses curvos, a seguir ao título, editora e o DOI. Se fizerem referência a um volume específico de uma obra composta por vários volumes, fazem então menção aos autores da obra. Neste caso, temos 3 autores, um primeiro autor, um segundo autor e o terceiro autor, separados por uma vírgula e o i comercial antes do nome do último autor, o ano de publicação do documento, o título da obra, ou seja, temos o título principal da obra, o volume em específico que consultamos e o título próprio desse volume e a editora. Se tiverem um livro de editor e com várias editoras, fazem menção ao editor da obra, aqui a menção da função da pessoa que compôs a obra, ED, de editor. Se forem mais que um, EDS, de editores, o ano de publicação, o título e as editoras. Uma primeira editora e uma segunda editora, separadas por ponto e vírgula. No caso de um capítulo do livro, o primeiro elemento serão o autor ou autores do capítulo, o título do capítulo, que não deve ser destacado tipograficamente em itálico, a preposição em, que antecede o nome dos editores do livro, e nesta situação dos editores, ao contrário do que acontece aqui, no caso do editor, primeiro vem a inicial do nome próprio e depois o apelido do editor. Entre parênteses, a função, o título do livro, esse sim destacado tipograficamente em itálico, menção de edição e volume, se existirem, e páginas do capítulo, tudo entre parênteses curvos, a editora ou editoras, o DOI ou o URL. Nestes exemplos, pegando aqui no caso do capítulo do livro online, temos então o autor do capítulo, o ano de publicação, o título do capítulo, não destacado tipograficamente em itálico, a preposição em, que antecede o nome dos editores do livro, em que primeiro vêm as iniciais dos nomes próprios e depois o apelido, aqui entre parênteses a função que desempenham de editores, o título principal do livro, que neste caso trata-se de uma obra composta por vários volumes e cada volume com o seu título próprio, entre parênteses curvos, menção de edição e número das páginas do capítulo, a editora e o DOI. No caso de um artigo de revista científica, o primeiro elemento será os autores do artigo, o ano de publicação, o título do artigo, não destacado tipograficamente em itálico, o título da revista, esse sim em itálico e com todas as letras, com todas as primeiras letras das palavras principais em letra maiúscula, o volume, o número da revista, as páginas do artigo e o DOI ou URL. Passando aqui aos exemplos, neste caso do artigo de revista online, temos
os autores do artigo, o ano de publicação, o título do artigo, não destacado em itálico, o título da revista, destacado tipograficamente em itálico e com a primeira letra das palavras principais em letra maiúscula, o volume e o número da revista, as páginas do artigo e o DOI. No caso das teses ou dissertações não publicadas, e pegando no exemplo, temos então o autor da dissertação, o ano em que a tese foi submetida, o título da dissertação, em itálico, entre parênteses retos, uma descrição da tipologia da obra, neste caso trata-se de uma dissertação de mestrado não publicada, e o nome da instituição que confere o grau. No caso de dissertação ou tese publicada online em algum arquivo ou repositório, temos o autor, o ano de publicação, o título da dissertação, em itálico, entre parênteses retos, a descrição da obra e o nome da instituição que confere o grau, o nome do arquivo ou base de dados ou repositório onde a tese se encontra depositada e o handle. No caso de uma página web, o nome do autor ou organização da respectiva página, o ano e o mês, o título do capítulo, que não deve ser destacado tipograficamente em itálico, a preposição em, que antecede o nome dos editores do livro, e nesta situação dos editores, ao contrário do que acontece aqui, no caso do editor, primeiro vem a inicial do nome próprio e depois o apelido do editor. Entre parênteses, a função, o título do livro, esse sim destacado tipograficamente em itálico, menção de edição e volume, se existirem, e páginas do capítulo, tudo entre parênteses curvos, a editora ou editoras, o DOI ou o URL. Nestes exemplos, pegando aqui no caso do capítulo do livro online, temos então o autor do capítulo, o ano de publicação, o título do capítulo, não destacado tipograficamente em itálico, a preposição em, que antecede o nome dos editores do livro, em que primeiro vêm as iniciais dos nomes próprios e depois o apelido, aqui entre parênteses a função que desempenham de editores, o título principal do livro, que neste caso trata-se de uma obra composta por vários volumes e cada volume com o seu título próprio, entre parênteses curvos, menção de edição e número das páginas do capítulo, a editora e o DOI. No caso de um artigo de revista científica, o primeiro elemento será os autores do artigo, o ano de publicação, o título do artigo, não destacado tipograficamente em itálico, o título da revista, esse sim em itálico, todas as primeiras letras das palavras principais em letra maiúscula, o volume, o número da revista, as páginas do artigo e o DOI ou URL. Passando aqui aos exemplos, neste caso do artigo de revista online, temos os autores do artigo, o ano de publicação, o título do artigo, não destacado em itálico, o título da revista, destacado tipograficamente em itálico e com a primeira letra das palavras principais em letra maiúscula, o volume e o número da revista, as páginas do artigo e o DOI. No caso das teses ou dissertações não publicadas, e pegando no exemplo, temos então o autor da dissertação, o ano em que a tese foi submetida, o título da dissertação, em itálico, entre parênteses retos, uma descrição da tipologia da obra, neste caso trata-se
de uma dissertação de mestrado não publicado e o nome da instituição que confere o grau. No caso de dissertação ou tese publicada online em algum arquivo ou repositório, temos o autor, o ano de publicação, o título da dissertação, em itálico, entre parênteses redes, a descrição da obra e o nome da instituição que confere o grau, o nome do arquivo ou base de dados ou repositório onde a tese se encontra depositada e o handle. No caso de uma página web, o nome do autor ou organização da respectiva página, o ano e o mês, o título da página, em itálico, e o URL respectivo. Ou no caso de um post de uma rede social, temos o autor do post, o ano, o mês e o dia em que o post foi colocado. No título é colocado o conteúdo do post até às primeiras 20 palavras, em itálico, entre parênteses redes, uma descrição de audiovisual, se o post contiver alguma imagem ou algum vídeo, o nome da rede social e o URL respectivo do post. Para concluir, informar e em resposta também a uma questão de há pouco, que as designações que antecedem alguns dos elementos da referência bibliográfica devem ser traduzidos para a língua em que estiverem a escrever o documento. Aqui estão alguns exemplos, existem mais, que encontram, por exemplo, no guia sobre APA, que está disponível na página da biblioteca. Referir igualmente que existem atualmente softwares de gestão de referências bibliográficas que permitem inserir automaticamente no texto quer as citações, quer as referências bibliográficas, como, por exemplo, o Mendeley, ou o Zotero, ou o EndNote, citando apenas assim, os mais conhecidos. Pronto, aqui encontram, nestes links, encontram mais informação sobre o estilo APA. Neste guia de apoio ao utilizador, que se encontra disponível no repositório do ISCTE, encontra mais ou menos aquilo que foi referido aqui nesta sessão, e depois neste guia, que era aquele que eu vos estava a falar, no guia online, aqui encontram informação mais completa acerca do estilo APA, com mais modelos e exemplos de referências bibliográficas para outros tipos de documentos que, por falta de tempo, claro, não foram aqui abordados. E tem também a página do próprio estilo APA e a página do blog da APA, onde encontram toda a informação sobre este estilo. Antes de passarmos então aos casos práticos, dúvidas ou questões que tenham tido sobre esta segunda parte, e depois irei mostrar-vos também o guia sobre o estilo APA. Boa tarde a todos. Uma questão simples. Pronto. Quando certos autores são fornecidos por uma sugestão bibliográfica dos próprios professores que colocam no Moodle, e até alguns autores, algumas páginas desses autores do texto que são essa referência, até não estão disponíveis em mais lado nenhum, a não ser naquele documento que, entretanto, o professor disponibilizou. Há alguma norma específica para fazer a referência bibliográfica ou não? Há indicação específica para fazer a referência desse tipo de documentos. Há referências para documentos publicados e até para documentos não publicados. Se for um documento publicado, é um documento que está acessível, não é? Às vezes acontece documentos, um livro do autor que é um livro bem antigo e que não está disponível, até já não
ou não encontra em lado nenhum, mas no entanto foi disponibilizado e está o número de páginas, imaginemos da página 20 à 40, que o professor facultou para ajudar a entender as coisas, o que se está a aprender. Esses textos desse autor, o texto desse autor deve ser referenciado de alguma forma, deve dizer que foi fornecido através pelo ou não. O mais importante é citar a fonte, embora não esteja acessível. Não esteja acessível, quer dizer, ele está acessível, não é? Pode não estar à venda, mas é possível localizá-lo noutra biblioteca. Pronto, mas neste caso um texto que o professor tenha fornecido e que só esteja disponível ali naquela unidade curricular, porque fotocopiou e digitalizou aquele número de páginas porque entendeu ser importante para ajudar a entender aquilo que está a ensinar. Devo fazer a referência como foi explicado nesta aula e depois no fim dizer fornecido na unidade curricular ou não? Eu fazia referência à fonte. Eu não diria para fazer uma citação de fonte secundária nesse caso, porque o livro, embora não esteja à venda ou ser antigo, poderá estar acessível noutra biblioteca, ou seja, não parece que seja um livro ou de acesso restrito ou que necessite de uma autorização especial para aceder, nem que esteja escrito numa língua de difícil leitura, que são as exceções para fazer uma citação de fonte secundária. Possivelmente conseguirá encontrá-lo noutra biblioteca. Fazer referência que foi fornecido na unidade curricular não faz qualquer diferença, não tem qualquer importância, não é? Caso eu não descubra em mais lado nenhum, em mais biblioteca nenhuma, em mais repositório nenhuma, apenas tenho o autor como bibliografia dada, fornecida pelo docente da unidade curricular. Se não encontrar acontece, de fato, porque se acontece não encontrar de fato, faça uma citação de fonte secundária. Obrigada. Mas acho que vai encontrar. É só Tá duas melhor, coisinhas muito rápidas. Quando na página web põe-se a Sim. data, aquela data que referiu, é data de quê? De acesso ou porque normalmente É a data que consta da página. está bem. Outra Ok? coisa, as iniciais aparecem aí apelido e sim, depois depois uma aqui ou no duas chat, não iniciais. Uma ou duas iniciais é indiferente ou optamos mais por uma? Houve aí um autor que pôs duas iniciais do nome. Pôs do apelido e depois duas iniciais. ok, sim. Pois uma normalmente chega, fica bem. A menção ao autor é feita consoante o que está na fonte. O nome que lá está bem. O nome Se que tiver está dois na nomes, fonte, exatamente. Sim, está bem. Se tiver dois nomes, Maria exatamente. Antónia põe-se MA. Exato, Está bem. exatamente. É só isso. Obrigada. Nada. Não se pode pôr só M. Sim. Tem que se Se pôr os tiver dois nomes. lá, Dois por nomes tem que se pôr exemplo, dois. Maria Almeida, Sim. coloca Almeida, vírgula M. Mas se tiver Maria Isabel Almeida, Tem que MI. será Está bem. Almeida e MI. Está bem. Pronto. Obrigada. Obrigada. Nada. Vou ter que sair. Obrigada. Bom dia. Bom dia. A questão que queria colocar prende-se com a indicação, se assim se pode dizer, dos diplomas nas referências bibliográficas. Isto porque não sei se faz sentido colocar no corpo onde estão toda a indicação de autores ou se deve fazer à parte. E independentemente desta questão, como é que deve ser feita essa indicação, essa citação neste corpo das referências bibliográficas? Também, outra questão que se prende um pouco com isto tem a ver com relatórios. Se estivermos a fazer uma análise longitudinal em que temos um período temporal de 2010 a 2025, estaremos a trabalhar com cerca de 25 relatórios
diferentes. Se faz sentido também desagregar do corpo principal de todos os artigos e fazer essa num bloco à parte, obviamente seguindo as referências que indicou. Assim, relativamente à primeira questão dos diplomas, está-me a falar em documentos legislativos ou... Exatamente, leis, decretos-leis, Ok, portarias. Pronto, como referi há bocado ao outro colega, a APA não faz referência a documentos legislativos nacionais ou europeus, apenas faz referência a documentos legislativos americanos. A estratégia que poderão fazer é, com os elementos do estilo APA, adaptar uma referência para documentos legislativos e seguir o mesmo critério depois para todos os outros. Relativamente à questão de separar as tipologias de documentos, a APA indica que a lista de referências bibliográficas é só uma e onde constem todos os documentos citados ao longo do trabalho. Boa tarde a todos. A minha dúvida tem a ver mais com a página webs e com o DOI e o URL. Qual é a diferença que podemos perceber nessas duas, podemos dizer assim, citações de referência, sinalizações de referência? Pois me parecem um pouco similares. Por isso, quero que o professor tente explicar isso de uma forma mais assim, para eu perceber melhor. Todos os documentos online têm URL. O URL é o endereço eletrónico que encontra na barra de endereços do browser da internet. Agora, nem todos os documentos têm DOI. Nem todos os documentos online têm DOI. O DOI é um identificador digital de um documento e é um identificador único e persistente. Ou seja, enquanto um URL pode quebrar e deixar de funcionar, no caso do DOI isso não acontece. No caso do DOI é um link com o identificador do documento e mantém sempre a ligação para aquele documento. Vamos só fazer então aqui mais estes casos práticos e depois mostro o guia online da biblioteca. Neste exemplo, qual a referência correta de um artigo publicado em revista científica? Okay, neste caso a resposta correta é a B. Temos então o apelido do autor, apelido e iniciais dos nomes próprios, o ano de publicação, o título não destacado tipograficamente em itálico, o título da revista, esse sim destacado em itálico, o volume e o número, as páginas do artigo e o DOI. Neste caso, qual a referência correta de um livro publicado de acordo com a APA? Aqui, neste caso, a resposta correta é a A, em que temos aqui 2 editores de uma obra, a função que desempenho de editores, entre parênteses curvos, o ano de publicação, o título, em itálico, e a editora. Nesta nova edição do estilo APA, deixou de se fazer referência ao local de publicação, apenas faz referência à editora. Neste caso, qual a referência correta de um capítulo do livro? Aqui a resposta correta é C. Temos então o autor do capítulo, o ano de publicação, o título do capítulo, não destacado em itálico, a preposição em que antecede os editores do livro, neste caso, os editores, primeiro aparecem as iniciais dos nomes próprios e só depois o apelido, o título do livro, em itálico, as páginas do capítulo e a editora. Neste caso, qual a ordem correta das seguintes referências? Aqui a resposta correta é a D. No fundo, é colocar as referências por ordem
por ordem alfabética. Primeiro, Pereira A e Centros. Depois, temos aqui 3 referências, a começar por Pereira F. A ordem será cronológica, do mais antigo para o mais recente. Primeiro, teremos o Pereira F 95 e o Pereira F 2003 e depois o Pereira F e Martins. E por fim, na lista de referências, como deve ser escrito o DOI. Ok, neste caso a resposta correta é o B, deve ser sempre escrito com o link completo. Para finalizar e para vos mostrar aqui o guia da biblioteca online. Tem aqui o guia da APA, onde aqui tem aqui o separador de modelos e exemplos e, como veem, tem aqui modelos e exemplos para diversos tipos de documentos. No caso dos documentos legislativos, a APA só faz referência a documentos legislativos americanos. No caso de documentos legislativos nacionais e mesmo europeus, teremos de aplicar o estilo APA e os elementos que compõem o estilo APA a esta tipologia de documentos. Isto que está aqui é uma sugestão, vocês podem aplicar de outra forma, desde que mantenham depois o mesmo critério para a mesma tipologia de documentos. Pronto, tem aqui um exemplo para decretos, despachos ou portarias, as referências bibliográficas e depois a forma de citação. E depois tem também o site da APA. Aqui se vierem a Style and Grammar Guidelines, encontram aqui toda a informação sobre o estilo APA. Aqui citações, aqui referências bibliográficas, aqui a formatação dos documentos. Aqui se vem, por exemplo, as referências. Tem aqui exemplos de referências. Depois tem separado por documentos textuais, datasets, documentos audiovisuais e documentos online. Okay? Se não há mais dúvidas ou questões, dou por concluída a sessão. Agradeço o vosso interesse e a vossa participação e desejo-vos o resto de um bom dia e um bom trabalho.